Livro: O que a Bíblia fala sobre dinheiro. Autor: Augustus Nicodemos. Deus e o dinheiro. Os abusos praticados por algumas igrejas neopentecostais quanto ao levantamento de recursos financeiros tornaram bastante delicada a questão da contribuição financeira nas igrejas evangélicas. O que distingue as mencionadas igrejas das pentecostais clássicas é a prática enfática da chamada teologia da prosperidade. Trata-se do falso ensino de que é da vontade de Deus que todos os seus filhos experimentem na vida terrena o melhor que os recursos materiais possam proporcionar. Defensores dessa teologia acreditam que Deus deseja que os cristãos sejam prósperos financeiramente, saudáveis e longevos, e que vivam isentos de problemas e dificuldades. Mas, para tanto, seria necessário investir nas coisas de Deus por meio de ofertas, dízimos e doações, entendidos como sementes que, plantadas agora, gerariam a esperança de colher um fruto muito mais promissor. Deus estaria obrigado a retribuir abundantemente, por meio de bênçãos materiais, aos que se mostrassem fiéis em dízimos, campanhas e sacrifícios financeiros. O foco de igrejas que abraçam esse ensino está, portanto, na contribuição financeira de seus membros, e por isso lançam mão de campanhas constantes e de outros artifícios capazes de levar os fiéis, muitas vezes cegados pela própria cobiça ou ignorância, a contribuírem mais e mais, com enormes sacrifícios pessoais. Como o resultado prometido e o fruto almejado não se concretizam, não são poucos os que, desiludidos e revoltados com Deus e com as igrejas cristãs em geral, abandonam a igreja. Assim, para evitar qualquer associação indevida com o que é apregoado pela teologia da prosperidade, muitos conselhos e pastores de igrejas históricas e reformadas resolveram abolir qualquer menção, durante os cultos, ao tema contribuição. Se, de um lado, essa atitude evita um possível mal-entendido relacionado à questão financeira, de outro, acaba gerando prejuízos para o entendimento do que é a verdadeira mordomia cristã. O abuso praticado não pode sobrepujar a realidade de que igrejas precisam de recursos para manter vivo o trabalho desenvolvido, nem pode invalidar o princípio bíblico da contribuição sistemática, regular e generosa para o sustento da obra de Deus. A Bíblia nos revela ao menos duas relações cruciais entre Deus e o dinheiro que devem ser estudadas e praticadas por todos os cristãos. A primeira delas é que toda riqueza pertence a Deus. Uma verdade que muitos ricos e poderosos não compreendem ou aceitam. A sociedade ocidental, cada vez mais secularizada, almeja autonomia financeira e acredita que alcançá-la depende exclusivamente de seu esforço. O homem moderno considera-se seu próprio senhor. Não reconhece o senhorio de Deus, que por sua graça e misericórdia nos concede saúde, oportunidades, discernimento e sabedoria para o ganho financeiro. Assemelhar-se ao homem rico da parábola, que ao contemplar os celeiros cheios de grãos disse a si mesmo, atribuindo-se o sucesso obtido, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. Coma, beba e alegre-se. Lucas 12:19. No entanto, por direito de criação, os Salmos 24:1, tudo o que existe é de Deus. Sendo o Criador de todas as coisas, dele é o ouro e a prata, Ageu 2:8, isto é, todas as riquezas do mundo. E não apenas nossos bens lhe pertencem, e nós mesmos pertencemos a Deus, pois ele nos fez. A Bíblia inicia declarando que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a Gênesis 1:1, e continua descrevendo como ele o fez pelo poder de sua palavra. Ao longo de toda a Bíblia, Deus é referendado como nosso Criador, e Criador de todas as coisas existentes. A doutrina da criação, portanto, está no cerne de nossa compreensão acerca das riquezas e dos bens terrenos, e nada temos por nós mesmos, mas tudo pertence a Deus. Quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre o dinheiro sofre uma profunda mudança, levando-nos a viver não como donos de tudo, mas como mordomos, como servos que prestarão conta das riquezas de seu Senhor. Mas tudo é também de Deus por direito de capacitação, uma vez que Deus é quem nos concede saúde, forças e oportunidades para trabalhar e ganhar dinheiro. Foi o que Moisés ensinou aos israelitas, quando estavam prestes a entrar na terra prometida e tomar posse de grandes riquezas. Deus fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar em conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Deuteronômio 8, 17-18. Davi cantou, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Salmos 127:1. Desta forma também o profeta Oséias queixou-se da nação de Israel, ela não entende que tudo o que tem foi dado por mim, o trigo, o vinho novo, o azeite.
Dei-lhe até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal, Oséias 2:8. Sendo dono de tudo que existe, Deus se reserva o direito de abençoar materialmente os esforços de quem ele desejar, sem que para isso exija fé, obediência, santidade de vida ou ofertas. Muitos ímpios prosperam por seu trabalho árduo, embora nem sempre pelos meios corretos, enquanto não raro crentes fiéis e esforçados enfrentam uma vida de dificuldades, contabilizando recursos mínimos para sobreviver. No entanto, não pensemos que Deus é injusto. Na verdade, além de justo, ele é soberano sobre o que lhe pertence. O cristão deve conscientizar-se de que somos apenas gerentes, e não donos dos recursos de que dispomos. Quando abrimos mão do que temos e o entregamos ao Senhor totalmente sem reservas, experimentamos paz no coração e uma nova liberdade no dar. A segunda lição é que Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia. As Escrituras nos ensinam que, sendo o Senhor de todas as riquezas, Deus não só as distribui às pessoas mas também determina como deverão ser usadas. Ele tem um plano, presente nas Escrituras, para os recursos que graciosamente nos concede. Da palavra extraímos diversos propósitos para os recursos concedidos por Deus. O principal propósito no plano de Deus consiste em suprir as nossas necessidades e as de nossa família. Deus sabe do que precisamos, a Mateus 6, 31-32. Ele sabe que carecemos do pão nosso de cada dia, a 6:11, expressão que abrange todas as necessidades da vida, e nosso Deus determinou que o dinheiro seja o meio usual para supri-las. O apóstolo Paulo, ao se despedir dos crentes de Éfeso, lembrou-lhes que trabalhou para sustentar-se. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Atos 20:34. Dirigindo-se aos Tessalonicenses, também disse: em quem não quiser trabalhar não deve comer. 2 Tessalonicenses 3:10. Nosso sustento e o da família vem como prioridade na administração dos recursos que o Senhor nos concede. Isso fica claro quando Paulo instrui Timóteo, e naqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. 1 Timóteo 5:8. Às vezes, excepcionalmente, o próprio Deus pode inverter essa ordem, como vemos no episódio de Elias e a viúva. O que havia era suficiente apenas para um pão pequeno, mas o profeta diz: primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. 1 Reis 17:13. Mas essa exceção se deu para que, mais tarde, com o milagre da multiplicação do azeite, se evidenciasse o poder de Deus no sustento da família da viúva e do próprio Elias. Portanto, o plano de Deus para os recursos que Ele graciosamente nos concede começa com o suprimento de nossas necessidades básicas e as daqueles que dependem de nós. Por isso, é triste que trabalhadores pobres gastem seu exíguo salário em vícios como bebida, fumo e apostas em jogos de azar. E mais triste ainda é ver pais e mães com bom rendimento gastarem enormes quantias em coisas supérfluas, negligenciando, assim, as necessidades dos próprios filhos. Mas Deus também nos concede bens e recursos com outro propósito, em abençoar pessoas por nosso intermédio. Ainda que o Brasil, como ocorre em outros países, não experimente um nível de pobreza, fome e necessidade extremas, há muitas pessoas carentes e sofridas em virtude da escassez de recursos materiais. A Bíblia mostra que Deus se preocupa com os pobres e necessitados, e tem compaixão deles. Várias vezes Deus é mencionado na Bíblia como pai dos órfãos e juiz das viúvas, a Salmos 10:14, Oséias 14:3, Salmos 68:5. Tiago 1:27 afirma: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta, em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Está nos planos de Deus, portanto, que ajudemos com os recursos que Ele nos deu os que estão atribulados, os necessitados, a Romanos 12:3, e os pobres, a Deuteronômio 15, 7-8, principalmente os irmãos em Cristo, a Gálatas 6:10. Embora possamos fazê-lo por iniciativa própria, contribuir para as obras sociais da igreja local pode ser mais eficaz, uma vez que ela mantém projetos sociais de largo alcance capazes de levar ajuda não só a pessoas mas também a comunidades carentes. E esse trabalho é sustentado pelos dízimos e pelas ofertas dos membros da igreja. O primeiro exemplo disso está no Novo Testamento, no livro de Atos. Pobres e viúvas da Igreja Apostólica eram agraciados com a distribuição diária de alimentos, equivalente a uma cesta básica, o que só era possível pela generosidade e pelo sacrifício de muitos cristãos que contribuíam para esse fim. Atos 2, 32-35, 4, 36-37 e 6:1.
Outro propósito de Deus para conceder-nos recursos é o sustento de sua obra, que fazemos mediante as contribuições regulares, sistemáticas e generosas à Igreja da qual somos membros. Mesmo sendo a Igreja uma instituição divina cujos fins são de natureza espiritual, ela precisa de recursos financeiros para alcançar esses alvos. Se dízimos e ofertas não forem recolhidos, não haverá como sustentar os obreiros. Mais uma vez, o erro cometido por aqueles falsos profetas não pode ser motivo para as igrejas deixarem de recolher as contribuições necessárias à obra de Deus e assim negligenciarem o que a Bíblia ensina de maneira tão clara: os obreiros são dignos de seu salário. A Lucas 10:7, 1 Timóteo 5:18. Além disso, é preciso manter o local em que a igreja se reúne. Embora a Igreja Apostólica tenha se reunido primeiramente em casas, com o tempo os cristãos passaram a ter locais próprios para os cultos, a catequese, a comunhão, o ensino teológico, etc. É claro que a existência da Igreja de Cristo não depende de recursos materiais, mas certamente eles facilitam o trabalho de expansão do reino. Com os recursos oferecidos por seus membros, a igreja local evangeliza, pastoreia, educa, discipula e ainda contribui com organizações evangélicas envolvidas em obras sociais e no trabalho de evangelização ao redor do mundo. Despertar o senso de gratidão é outro propósito de Deus ao conceder-nos recursos financeiros. Deus também quer mostrar seu poder e sua bênção através do dinheiro, a Mateus 6,33. Cada centavo que ganhamos ou recebemos vem de Deus, portanto os recursos devem despertar nossa gratidão. Foi o que Moisés ensinou ao povo de Israel: lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio 8,18. Quando o rei Davi convocou os israelitas a fim de que contribuíssem para a construção do templo, surpreendeu-se com a generosidade deles e a enorme quantidade de recursos levantados. Agradecido, orou ao Senhor, dizendo: Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu, e quem é meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. 1 Crônicas 29, 13 e 14. Todo cristão sincero deveria refletir sobre o uso que faz dos recursos financeiros, lembrando que prestará contas a Deus, como um gerente presta contas ao proprietário. Infelizmente, o dinheiro tem escravizado muitos cristãos. Quer tenham muito, quer pouco, deixam-se dominar pelas preocupações que ele costuma trazer. Mas, quando aprendemos a usá-lo segundo os ensinos da Bíblia, o dinheiro deixa de ser nosso patrão para tornar-se instrumento do bem na sociedade. Tome o propósito de rever seus gastos e priorizá-los de acordo com o plano de Deus para os recursos que Ele lhe concede. Lembre que Deus é dono de tudo e que nós somos apenas gerentes do que Ele, por sua graça, nos deu. Para refletir, você tem definido prioridades para o emprego dos recursos que Deus lhe concedeu? Quais são elas? Você reconhece que Deus é o verdadeiro dono do dinheiro que você tem e que um dia deverá prestar contas de sua utilização? Você se considera generoso nas contribuições para pessoas e para o sustento da obra de Deus por meio da igreja? Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.